Poucas horas nos separam do pleito municipal de 2024. Aqui em Natividade, neste domingo, cerca de 12 mil eleitores estão aptos a escolherem novo prefeito, vice e 11 novos vereadores. Sobre este assunto, nós conversamos com a juíza titular da 43ª Zona Eleitoral, doutora Lediane Chiesa Gomes, que deu informações, dicas e esclarecimentos sobre essa eleição. Vamos acompanhar a entrevista. Doutora, até o momento, o balanço que a Justiça Eleitoral faz desse pleito? Bom, nossa visão em relação à eleição em si, né, as propagandas, a gente tem tido uma situação bem tranquila no município, né? Não vemos muitos embates, né, entre os candidatos. Parece que a gente está tendo uma campanha bem educada. Eu vejo dessa maneira em relação, né, aos nossos candidatos atualmente. Essa tranquilidade aparente das ruas parece que também se reflete aqui à Justiça. Mais ou menos. É porque nossa atuação, nós temos muita coisa para fazer, né? Então, o nosso trabalho ele é muito corrido. Temos muitos prazos, temos que decidir muitas coisas em um tempo muito curto. Então, a nossa tranquilidade só vai acontecer, né, lá para o dia 20 de outubro, mais ou menos, que a gente vai começar a ficar mais tranquilo por aqui. Doutora Lediane, o município de Natividade já viveu momentos de grande rivalidade política, né, em tempos atrás. Não sei se coincidência ou não, depois da vinda da senhora para cá, a situação deu uma amaciada, se assim podemos dizer. Talvez alguém diga que a senhora tenha administrado essa situação e pacificado, na verdade, serenado os ânimos. De que forma que a Justiça tem agido nesse sentido? Eu vejo da seguinte maneira, eu já estou em atividade há 10 anos, né? Então, desde que eu cheguei, toda eleição a gente reúne o pessoal, a gente faz reunião, a gente mostra como fazer, a gente busca, né, trabalhar a eleição, a campanha eleitoral de uma forma que todos possam fazer sua campanha né, tranquilamente, sem um partido acabar prejudicando o outro em uma situação, né, ou outra. Então, assim, acho que desde esse primeiro momento que eu vim para cá, que a gente começou a fazer dessa maneira, e todas as eleições nós buscamos isso, né, essa pacificação, isso acaba ficando, né, na pessoa, né? Então, todo mundo já sabe como é, todo mundo já sabe como é que eu vou tratar, então já é bem mais tranquilo. Eu acho que é por aí, eles já sabem como eu vou, né, como é que eu vou me portar, né, ou qual é o meu pensamento, então fica mais tranquilo isso aí para o pessoal, né, saber o que fazer. Doutora Lediane, o município de Natividade conta com 4 candidaturas majoritárias. As 4 foram deferidas num primeiro momento aqui no juízo, na 43ª Zona Eleitoral. Houve um recurso eleitoral com relação a um dos candidatos, enfim, foi para o Tribunal Regional Eleitoral, para o colegiado do TRE, que acabou, de certa forma, mudando, né, reformando a sentença de primeira instância. Acho que o momento agora é oportuno para a gente tentar entender como é que funciona tudo isso, doutora, tecnicamente, claro. Bom, o TRE modificou a nossa decisão e deferiu, né, um candidato. Essa decisão do TRE ela ainda é alvo de recurso, então esse candidato pode recorrer ao TSE, e se recorrer ao TSE, ele vai concorrer sub júdice, né? Ele concorre normalmente e aguarda a decisão do TSE. Se o TSE mantiver a decisão do TRE, essa candidatura cai e a gente vai ter que ter nova eleição para prefeito. Se o TSE modificar a eleição do TRE, se ele ganhar, tranquilamente a gente segue a vida. Doutora, só para a gente trocar em miúdos, quer dizer, então, especificamente nesse caso dessa candidatura, até porque está sob recurso ainda, sob júdice, o nome consta na urna, os votos, num primeiro momento, serão computados, totalizados, vai ficar pendente, na verdade, de uma decisão final do TSE. Exatamente isso, né? Vai ficar pendente de uma decisão do TSE. Então, se ele for vencedor, né, aqui, né, e se o TSE mantiver a decisão do TRE, a gente vai ter que ter novas eleições. Existia aquele mito, né, de o segundo colocado assume, o pessoal estava explicando, né, com a reforma de 2015 isso caiu. Em qualquer caso de anulação de eleição, é um novo pleito. Novo pleito, começa tudo outra vez.
né? Em relação àquele candidato, né, a gente faz novamente. Não em relação aos vereadores, é só em relação ao candidato a prefeito. A gente já viveu isso aqui, acho que em maio de 2015, salvo engano, a gente viveu isso aqui. Doutora Eleidiane, vamos falar sobre o pleito em si. Na última quinta-feira foi o prazo final para os comícios. O que pode e o que não pode para o candidato fazer até o dia das eleições? Bom, ele ainda tem possibilidade de fazer carreata e passeata, né? Desde que esteja devidamente requerido, né? Tem que haver um requerimento, uma indicação de qual rua vai passar. Nós fizemos uma reunião aqui no início, né, definindo, né, as ruas, qual o candidato ia fazer, o que e aonde, quais os dias. Então, até sábado, dia 5, né? Amanhã, eu estou perdida no tempo. Até amanhã, então, nós ainda vamos ter carreatas e passeatas, comícios não. Né? No dia da eleição, o eleitor ele pode fazer a campanha pessoal, né? Silenciosa. Né? Então, o eleitor pode usar seu broche, pode usar seu boné, né? Pode botar uma bandeira nas costas e ir para a urna. Não pode pegar a bandeira e ficar, né, flamulando a bandeira. Isso não pode. Não pode chegar na urna e ficar falando o nome do partido ou ficar gritando o nome do candidato, porque isso configura a boca de urna e é crime. Então, a manifestação do eleitor ela é silenciosa mesmo, né? E não pode ter boca de urna de qualquer espécie. Então, se o eleitor vai lá com o broche dele ou com a camisa da cor do partido, o boné, e vai lá, vamos dizer assim, tem mais 3, 4, 5 pessoas, camisa da mesma cor, botam da mesma cor, boné, se eles ficarem juntos perto da sessão eleitoral, eles vão ser convidados a desfazer o bolinho, porque isso pode configurar a boca de urna, né? É propaganda irregular. No dia da eleição, ao candidato é vedado todo e qualquer tipo de propaganda. Sim, não pode fazer nenhum tipo de propaganda. Agora, o eleitor, por exemplo, na internet, ele pode se manifestar no dia da eleição? Olha, a manifestação do eleitor ela é livre, né? A gente não tem como coibir, né, que o eleitor chega e fale na internet, né, nas suas redes sociais, né, sobre a situação dele ou como é que ele pensa sobre a política. Nós tivemos um julgado há pouco tempo de uma pessoa famosa que respondeu a um processo porque tinha ido nas redes sociais e manifestado qual teria sido o voto dela. Né? E o julgamento foi de que essa divulgação de voto, né, era irregular, porque ela não violou a urna, na verdade, ela só manifestou na internet e declarou qual tinha sido o voto dela. Né? Então, assim, esse tipo de manifestação na internet tem que ser nesse sentido. Né? Você não pode chegar na internet e ficar falando mal de um ou tentando, né, desacatar outro, porque também pode configurar um crime, tem que tomar cuidado. A questão de rede social é uma coisa um tanto quanto nova na questão de eleições. Vem desde 2018, aproximadamente. De que forma isso impactou, ou de alguma forma impactou sobre a campanha de inatividade no trabalho da Justiça Eleitoral? Muito trabalho, problemas. Como é que é a avaliação que a senhora faz? Olha, a rede social ela é uma realidade há bastante tempo, né? E o Tribunal Eleitoral ele foi se modificando para atender essa demanda. Então, hoje nós temos um setor específico no TRE para analisar, por exemplo, fake news. Né? A gente consegue descobrir qual o número do IP, da onde saiu a primeira postagem, a gente tem como identificar aquele que fez aquela postagem irregular, né? E punir, né, na forma, né, da resolução essa pessoa. Então, o mundo vai mudando, a Justiça Eleitoral tem que ir mudando igual, e é dessa maneira. Então, nós vamos nos adequando, né, às inovações que o mundo traz. Doutora Eleidiane, certas questões já são de conhecimento de grande parte da população, mas que nunca é demais reforçar. Transporte de eleitores. A Justiça Eleitoral definiu esses dias o roteiro, a rota, o itinerário, a logística de transporte oficial do eleitor. Transporte irregular é crime. Olha, transporte irregular é crime e a pena mínima é de 5 anos. Então, assim, é um dos delitos mais graves que nós temos no Código Eleitoral. E se a pessoa, né, for pega transportando irregularmente eleitores, né, ela vai ser detida,
E se essa pessoa, se ela for, por exemplo, reincidente, se ela já tiver um crime anterior com trânsito julgado, ela vai ter que ser levada para audiência de custódia em Campos, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa normalmente não é reincidente, tem uma folha penal limpa, a audiência de custódia é feita aqui. Então, eu analiso, né, aqui mesmo, em atividade, normalmente aqui no meu gabinete, né, a situação dessas pessoas, né, libera, marca audiência, né, ou vai para o Ministério Público, né, mas eles respondem a processo, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Então, a gente tem a zona eleitoral firmou, né, o roteiro dos ônibus. A zona rural a gente sabe que tem uma dificuldade grande de transporte público, mas nós temos veículos cadastrados regulares, com horários regulares que vão passar, né, com as rotas específicas, vão passar por lá, vão pegar os eleitores, né? Então, assim, existe uma atividade comum, né, no interior, de você passar numa estrada e tem uma pessoa lá e você dá carona, eu sei disso. Mas no dia da eleição, essa carona, né, ela pode ser interpretada como o transporte regular de eleitor. Então, assim, não dê carona. Eu vou levar minha mãe e minha tia, beleza, seu parente, pode levar. Se você for parado, você vai comprovar que aquelas pessoas são seus parentes, tranquilo, né? Mas o que acontece? A pessoa chega no local de votação com um carro com um grupo de pessoas. Depois chega no local de votação com outro grupo, alguém vai ver, e normalmente é isso que acontece. Alguém percebe isso, faz a denúncia e a equipe de fiscalização vai abordar esse veículo. Entendeu? Normalmente por denúncia. Então, tem que ter muito cuidado. Passa, olhou, não é seu parente, não traga. Diz, não posso, o ônibus vai passar, o veículo vai passar, aguarda o horário. Doutora, outra prática terrível é derrame de santinhos. Meu Deus do céu. Olha, como é que a justiça trata isso? Isso é passível de algum tipo de punição? É crime eleitoral, né? O derrame de santinho é tratado como propaganda irregular. Nós temos uma equipe, né, que vai atuar aqui em atividade e vai sair também a partir da meia-noite, né, de 0 hora de domingo, né? Vão rodar as ruas. Nós fizemos uma reunião aqui com o pessoal da limpeza urbana, tanto de Natividade quanto de Varriçai, pessoal da Guarda Municipal, da Defesa Civil. Então, a gente está fazendo um grande trabalho para identificar derrames de santinhos, né? A equipe de fiscalização vai fotografar esse derrame, vai colher um pouco desse material para poder o Ministério Público analisar e representar, né, pela propaganda irregular. O candidato é punido, porque ele pode falar assim, mas eu não sabia, o material estava com o meu eleitor, com o meu, né, cabo eleitoral, e ele que fez. Não, ele tem que saber, porque ele tem que saber quanto de propaganda ele tem e ele sabe quanto de propaganda foi distribuído. O que sobrou, ele tem que recolher, porque ele vai responder, né, pela propaganda irregular. Vai para o Ministério Público, tem a representação e tem a punição. Doutora Elidiane, a expectativa de uma votação tranquila em Natividade. A Justiça Eleitoral realizou um trabalho de descentralização. Locais foram aumentados, os pontos de votação. Então, a expectativa é de que tenhamos menos fila, menos atropelos. Exatamente. Nós criamos outros locais de votação por conta disso. Nossos locais de votações, né, tanto Portela quanto o próprio Alvorada aqui, nós tínhamos filas muito grandes, com sessões eleitorais em andares com escadas, né, de difícil acesso. Então, para trazer um conforto maior para o eleitor, nós aumentamos o número de sessões eleitorais. É importante que o eleitor procure saber se a zona eleitoral dele foi modificada. Então, ele tem que analisar lá a seção dele eleitoral, qual é, se modificou o local ou não, pode procurar o cartório eleitoral para saber. Nós já pedimos, né, para fazer faixa, passar carro de som, né, para avisar. Né? Mas no dia, se tiver dúvida, os administradores de prédio, né, vão estar cientes dessa mudança. Então, se você vota no Portela e chegou lá e viu que sua seção não está lá, pode procurar o administrador de prédio, que ele vai dizer para você aonde que está, para onde foi sua sessão eleitoral.
Então, tudo isso foi feito para a gente melhorar mesmo a vida do eleitor e evitar tumultos no local de votação. Doutora Elediane, enquanto magistrada, para a gente poder encerrar, o recado que a senhora dá para o eleitor e para os candidatos e candidatas. Um recado muito bom. Olha, cheguem no local de votação com tranquilidade, né? Evitem filas. Tem muita gente que chega cedo, na mesma hora. Normalmente, o iniciozinho da votação, né, às 8 da manhã, é um horário que tem mais fila, porque é o momento que as urnas estão sendo colocadas. Então, se uma urna der defeito na bateria, vai gerar fila. Então, assim, tenham tranquilidade. Nós temos até 5 horas da tarde para votar. Então, vá com tranquilidade às urnas. Exerça seu direito de voto, seu direito. Né, não se deixe levar, né, por promessas que você sabe que a pessoa não pode cumprir. Então, analise as promessas, analise, né, o que o candidato está falando, né, e vote com consciência, né, tranquilamente. Para o candidato, né, a minha palavra é: fique em casa, saia, vote, né, exerça seu direito de votação e volte para casa. Se você ficar na rua, se começar a conversar muito, fazer campanha, isso pode configurar a boca de urna e pode ter um problema. Então, eu sempre digo para os candidatos fazerem isso: ó, vota e fica em casa aguardando, né? Fica lá, faz sua oração, junta com a sua família, né, e fica aguardando o resultado. Esse é o meu conselho.